Olá, boas tardes, tudo bom? 16 horas, horário de Brasília, estamos preparando para iniciar o nosso 23º HGP Online de hoje. Vamos ver aqui se... Opa! Né? Tá indo agora? Opa, agora deve estar indo, né? Olá, boas tardes, tudo bom? Estamos preparando aqui para iniciar o nosso HGP Online de hoje, 23º. Vamos ver quem está online aqui conosco, né? A gente testando o áudio e reconhecendo a presença de vocês que estão online através do nosso canal do YouTube, o HGP Online no YouTube, e através dos grupos do HGP da Paraíba e Pernambuco. E estamos transmitindo através do grupo da Paraíba Seridó também hoje, né? Então, aqui vamos ver no YouTube. A Socorro Dantas, olá Socorro Dantas, tudo bom? Boa tarde também. Já estávamos com saudades, pois é verdade, estávamos sim, verdade. Riso Lima, mais uma vez lá conosco, né, ligadão, boas tardes a todos, né, diretamente lá de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. A Rosana Monteiro, também mandando boa tarde dela para todos. A Socorro Dantas está dando informação que ela é natural de Catolé do Rocha, na Paraíba, mas mora em Antônio Martins, no Rio Grande do Norte. Então, um alô, pessoal de Antônio Martins, Rio Grande do Norte, aí, através da Socorro Dantas, né? A Sandra Cisneiros, né, pelo Facebook. Olá, Sandra, tudo bom? Boa tarde, já me preparando para ouvir uma nova aula. Pois é, também aqui estou ansioso pela de hoje, né? Adriana Pereira, viva! Olá, tudo bom, prima? Beleza? Marconi Barros, boa tarde, pessoal. Ligado aqui na live direto de Campinas. Beleza, Marconi, tudo tranquilo? Boas tardes a todos, né? Então, estamos preparando aqui. Só pegar mais um golinho de café. Na canequinha de barro lá de Campina Grande, da feira de Campina Grande. E aí, como é que foi a semana de vocês? Espero que tenha sido produtiva, cheia de novas descobertas. É o que desejamos sempre, né? Beleza, Riso Lima, lá já deu ok pro áudio perfeito, valeu, muito obrigado, Riso Lima. E o Ernesto Nobre Júnior tá ligado com a gente também, mandando boa tarde dele diretamente lá de Fortaleza. Muito bem, Fortaleza do Ceará, né? Ótimo, 16 horas e 3 minutos, vamos iniciar, vamos ligar as turbinas aqui do nosso programa do HGP Online de hoje, né? Muito bem, beleza. Então, olá, boas tardes. Eu sou o Sober Bajuleira e você está ligado no HGP Online, um programa dos grupos de História, Genealogia e Genética Paraibana e Pernambucana do Facebook e também sendo transmitido pelo nosso canal do HGP Online no YouTube, diretamente de Doha, no Catar, durante o isolamento social em meio à pandemia do Covid-19. Hoje, domingo, dia 8 de novembro de 2020, são 16 horas e 3 minutos, horário de Brasília, e 22 horas 3 minutos, e 4 minutos agora, aqui em Doha, no Catar. Hoje, nossa 23ª edição do programa HGP Online, nós teremos a presença de Paulo Stuck Moraes, natural de Londrina, no Paraná, mas vivendo em Vitória, no Espírito Santo. Graduado em História pela UFES, com vasta experiência na história colonial e demográfica, se dedicando hoje à genealogia da sua família e das famílias capixabas também. Autor de várias publicações, incluindo Tópicos da Genealogia Capixaba em 2002, ele também é vice-presidente do IHGS, que é o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, com 104 anos de existência, e membro também do CBG, o Colégio Brasileiro de Genealogia. Ele nos falará sobre como fazer genealogia no Espírito Santo em tempos de pandemia, como a sua experiência pode ser aplicada em outras localidades e algumas informações históricas sobre o seu estado, o seu acervo e sobre o IHGES, né, que é o Instituto de História e Geográfica de Espírito Santo, conversando conosco diretamente pelo Zoom, lá de Vitória, o Paulo Stuck, nesse bate-papo exclusivo para o HGP Online. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, roda a vinheta, bora lá? Olá,
Olá, meu nome é Flober Bausleiro e você está ligado aqui no HGP Online, o programa de História, Genealogia e Genética dos grupos do Facebook da Paraíba e Pernambuco e agora também pelo canal do HGP Online no YouTube. O HGP Online, o seu programa de genealogia de domingo. Se você ainda não assistiu as nossas lives anteriores, fique sabendo que nós já compartilhamos muitas dicas e sugestões de como fazer a sua própria árvore genealógica. Pois é. Nós falamos de como fazer as pesquisas por seus antepassados pela internet, na prática. Nós passamos dicas de leituras, ferramentas de estudos, além de entrevistas imperdíveis com os nossos convidados, as estrelas do nosso programa, compartilhando as suas inéditas técnicas de estudos. Não deixe de acessar o nosso canal no HGP Online. Acompanhe um pouco do que já rolou por aqui. Roda o VT. Olá, bons dias, tudo bom? Eu sou Flober Bausleiro do HGP Online, passando aqui rapidamente nos grupos de História, Genealogia e Genética para anunciar o nosso mais novo canal no YouTube. Vejamos. Você quer fazer a sua árvore genealógica e não sabe por onde começar? Será que precisa estudar História e Geografia das terras de seus pais e seus avós para lhe ajudar a traçar a sua ancestralidade, descobrindo as suas origens? É possível pesquisar pela internet por meus antepassados e saber o que de documentação já está digitalizado e o que não está? Como utilizar de forma inteligente a ferramenta de buscas do Family Search para me ajudar a encontrar os meus ancestrais? Como lidar com fins de linha em nossa árvore e utilizar os testes de DNA ancestral em nossas buscas? O canal do HGP Online traz isso e muito mais. Ao acompanharmos as entrevistas com outros estudiosos de genealogia e de história e aprendermos com as suas próprias técnicas e pesquisas, além de suas sugestões de leitura. Convidados como Vinícius Queiroz, com suas experiências de pesquisas na Paraíba, Elton Medeiros e seus estudos que resultaram em seu livro sobre a família Macedo do Seridó, Luciano Canuto sobre a presença de cristãos novos na Paraíba, João Piancó sobre o seu livro com a genealogia de sua família nos interiores de Pernambuco, Gilber Rubim Rangel, que nos falou das primeiras entradas no Espírito Santo. Assista também as nossas duas séries, uma dedicada à genealogia genética, com as apresentações de Dan Andrade e Gabriel Guimarães, e a outra sobre os cariris paraibanos, apresentados pelo professor Zezito e o professor Daniel Duarte, dando conta dos antigos habitantes e colonizadores desta região. Tudo isso e muito mais para você que não pôde assistir esses programas ao vivo, você encontra no canal do HGP Online no YouTube, que produz semanalmente um novo programa para você. Acesse o link que aparece aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e não esqueça de marcar a sineta. E se você quer participar com os seus comentários e as suas questões em nossas próximas lives, participe dos nossos grupos do HGP no Facebook. Bora lá? Muito bem. Então, esse é o nosso mais novo canal do HGP Online no YouTube. Lembrando a você que durante as 3 últimas edições nós tivemos a presença do professor Paulo Camilo, sócio correspondente do IAGO, que é o Instituto Histórico Arqueológico Geográfico de Goiânia, lá em Pernambuco. Conversamos também em uma das últimas lives sobre cruzamentos de documentos e a importância dos testamentos e inventários como fontes de pesquisas genealógicas. E no último programa que nós falamos sobre a história oral da família e trouxemos também um modelo de entrevistas com nossos familiares para obtermos mais informações sobre os nossos antepassados. Lembrando que esse programa do HGP Online ele é preparado com muito carinho para trazer até você esse material que desenvolvemos ao longo da semana. E para poder continuar, nos ajudar a continuar a trazer mais programas com os novos conteúdos e convidados, apenas necessitamos que você se inscreva no nosso canal, no YouTube, para podermos conseguir chegar à marca de 1000 inscritos. Dessa forma, nós conseguiremos manter o nosso programa sempre com novidades para você que nos assiste aos domingos. Visite, assista os nossos programas, compartilhe, inscreva-se e não deixe de ativar a sineta. E para você que nos assiste pelo canal do HGP Online, pelo YouTube, não deixe de clicar na bolinha laranja que está aqui no canto da tela, para não perder as nossas próximas atualizações. O link para poder chegar no canal no YouTube está passando aqui em cima. Muito bem, senhoras e senhores, sem mais delongas, nós receberemos agora o Paulo Stuck Moraes, historiador, pesquisador, autor de várias publicações e o vice-presidente do IHGS,
o Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, no programa do HGP Online conosco. Olá, boas tardes, Paulo Stuck, seja bem-vindo a essa 23ª edição ao vivo do HGP Online. Paulo? Boa tarde a todos. É uma honra estar presente nessa live, né, sobre genealogia e um pouco de história do Espírito Santo. Beleza, valeu, Paulo. Muito obrigado por estar conosco aqui, né? Antes de nós começarmos, só dar um olá aqui o pessoal que apareceu agora, né? Daniel Berg, de Conceição do Piancó, mas residindo em João Pessoa, ligado no HGP Online conosco, né? E quem mais? O Cristiano Rodrigues do Amaral, ligado lá no Facebook com a gente. Muito bem. Paulo Stuck Moraes, né? Para a gente poder começar, para iniciarmos a nossa entrevista de hoje, né, como uma tradição, nos fale um pouco sobre você, sobre a genealogia dos seus sobrenomes, né? Nos fale também um pouco do relacionamento com a preservação da história familiar e de como chegou ao seu conhecimento o grupo de estudos do HGP. E também, a seu ver, qual seria a importância dos estudos genealógicos feitos em grupo. Paulo? Bom, como você já falou, eu sou de Londrina, né? Já estou no Espírito Santo há quase 40 anos. Aqui eu fiz o curso de História, me formei em 89 e me formei fazendo um trabalho sobre demografia histórica do Espírito Santo, né? E logo em seguida comecei a me interessar pela genealogia. Daqui, a minha pessoal eu já fazia desde 16, 17 anos de idade, né? Os sobrenomes que envolvem meus parentescos, né? Moraes é o principal, e Stuck, né? Que é da minha mãe, e Moraes do meu pai. E desses aí foi abrangendo, né? Aí da materna, né? Dos dois lados, do meu pai e da minha mãe, foi abrangendo. E hoje eu conto com uma árvore aí, pelo menos com 16 gerações. Já no começo do século XVII, finalzinho do começo do século XVI, 1580, 1590, consigo comprovar, né? A preservação da história familiar é muito importante, né? Para deixar para as futuras gerações quais são as suas origens, né? É europeia, é indígena, tem negro, tem várias coisas, né? Para evitar essas coisas né, preconceitos raciais até, né? Todo mundo tem um pouquinho de cada linha genética, né? É interessante essa preservação, com documentos, se for possível, se não for possível, com tradição oral, com pesquisas já efetuadas, né? Vai puxando vários nomes e vai interligando tudo. Certo. O HGGP, eu tomei conhecimento pelas lives da internet, né? E tenho acompanhado as várias que têm acontecido, né? E é interessante. O trabalho em grupo, nós temos até um pequeno grupo aqui no Espírito Santo, já pequeno que já nem é tão pequeno, né? Que temos uns 20, 25 integrantes, né? Certo. E trocamos informações, né? Cada um corrige informação de outro, né? Traz novos locais para pesquisar, novos documentos, e assim a gente vai expandindo a genealogia capixaba, que a gente não consegue atingir muita coisa porque há falta de documentos, né? Certo. É isso aí. Entendido. Paulo, agora, assim, uma pergunta curiosa em relação aos Stuck, né? E os Moraes, né? Se não me engano, você tinha falado que você já chegou já à 16ª geração, né? Da sua família, né? O Stuck mais antigo que você já conseguiu chegar, né? E o Moraes, né? Quais seriam os mais antigos nessas linhagens? O Stuck mais antigo é 1560, 1565 aproximadamente, que não tem uma data exata do nascimento dele, bem como do Moraes também. Provavelmente 1580 pela data de nascimento do primeiro filho, né, que foi em 1603. Certo. Então, como a gente dá uma margem aí de 20, 25 anos, provavelmente ele nasceu por volta de 1580, o Moraes lá em Portugal, né? Certo. Então, foi o mais antigo que eu cheguei, que é possível documentar por documentos da Igreja Católica, né?
e o estuque é pela da Igreja Luterana, que há os batismos na Suíça. Certo. E ainda dentro dessas duas famílias, né? Que eu fiquei curioso, em relação a esses Stuck, eles chegaram lá em Londrina e os Moraes também. Você conseguiu identificar qual foi o Stuck e qual foi o Moraes que foram os pioneiros lá em Londrina? É meu pai e minha mãe mesmo, né? Que os dois eram paulistas, né? E o Stuck que chegou ao Brasil chegou em 1855, né? E foi para naquele projeto do senador Vergueiro, lá em Limeira. Ele fazia parte de uma das levas de imigrantes que foram para a fazenda do senador Vergueiro. E o Moraes foi meu avô, que já chegou por volta de 1920 e se fixou em Santos. Né? Meu pai nasceu em Santos, depois, já no processo de colonização do norte do Paraná, por volta de 1953, ele mudou para o Paraná e lá conheceu minha mãe e se casaram. Minha mãe já é bisneta de suíço, né? Olha só. Legal. Muito interessante, Paulo. Muito interessante mesmo. Obrigado aí pelas respostas, né? São 16 horas e 16 minutos. Você está acompanhando conosco aqui ao vivo a nossa conversa com Paulo Stuck Moraes, que é o vice-presidente do IHGS, o Instituto de História e Geográfico do Espírito Santo, né? Vamos rapidamente acompanhar a presença do pessoal que está nos acompanhando aqui online, né? O José Pascoal Cantalice, né? Pois é, cheio de pandemia, né, primo? Pois é, a pandemia tá aí, tá difícil de sair, né? Eu espero que eles consigam uma vacina rápido. Marco de Aurélio também mandando boa tarde dele, tá ligado com a gente através aqui do Facebook, né? O Cristiano Rodrigues de Amaral, né, de Joinville, Santa Catarina, também tá ligado lá conosco. O Cristiano, ele está dizendo, excelente, muito bom os seus comentários, doutor Paulo, sobre chegar até 1580, né? Muito bom. E aqui pelo YouTube, né, quem mais aqui? A Socorro Dantas, né, marcando presença lá, mandando boa tarde dela também. E o Aldemiro de Medeiros Aquino, mandando boa tarde, eu sou de Uricuri, mas resido em Garanhuns há mais de 30 anos. Beleza. Uma boa tarde para você também, Aldemiro. Muito bem, continuando, Paulo, né? Vamos falar agora da gênesis do Estado do Espírito Santo, né? Da antiga capitania do Espírito Santo. Do ponto de vista genealógico, quais seriam os pontos mais importantes que nós precisamos saber sobre a história e a geografia do Estado, que são essenciais para todos aqueles que iniciam as buscas por seus antepassados nessa região? De repente, algumas datas, umas rotas de entradas, locais, acontecimentos, de repente alguns povos colonizadores importantes que você poderia ressaltar para a gente? Paulo? Bom, o Espírito Santo passou a ser colonizado em 1535 pelo Vasco Fernandes Coutinho e o pessoal que ele trouxe nessa primeira viagem exploradora. Eram em torno de 60 pessoas. E, durante muito tempo, né, havia a plantação de cana-de-açúcar, fornecimento de açúcar para Portugal. É difícil comprovar uma existência de uma descendência de Vasco Coutinho no Espírito Santo. A grande maioria dos descendentes dele foram para o Rio de Janeiro. São formadores da cidade do Rio de Janeiro, inclusive. Já no século XIX, vários dos descendentes de Vasco Coutinho se tornaram barões do Império, né, e ocuparam vários postos, né, na hierarquia do Império. Por volta de 1710, o Espírito Santo foi praticamente proibido de permitir a passagem de exploradores pelo seu território para atingir as minas, que estavam começando a florescer, né, a produção de ouro. Então, ficou quase que mais fortes militares mesmo para impedir a entrada de aventureiros, de ladrões, de contrabandistas, né, que pudessem desviar a produção aurífera de Minas Gerais, que era obrigatória descer em direção ao Rio de Janeiro e Paraty. Aí o Espírito Santo ficou restrito, né, à sua colonização. Aí, só em 1812, aproximadamente, que chegou a primeira leva do que a gente pode chamar de imigrantes
apesar de serem portugueses de origem, né? Por serem açorianos. Esses portugueses de origem aí de Açores foram fundar a colônia de Viana, um dos primeiros indícios de interiorização do Estado, que até essa época ficava sempre na parte litorânea. Já temos o caso de Itapemirim, de Benevente, Guarapari, Vila Velha, que na época chamava Espírito Santo, e isso na parte sul. Aí ao norte de Vitória ainda tinha a região da Serra, e chegando a São Mateus, no norte do estado, São Mateus e Conceição da Barra. Hoje, Conceição da Barra. Na época, era Barra de São Mateus. Então, era só litoral, não havia interiorização. E com essa leva de 1812, começou a interiorização. Em 1817, foi criada uma primeira ligação com Minas Gerais, saindo da região ali de Viana e Santa Leopoldina, que posteriormente virou Santa Leopoldina, né, em direção a Mariana. Foi aberta uma estrada que chegou até mais ou menos a divisa e encontrando com o pessoal que vinha de Mariana abrindo essa estrada. Já por volta de 1847 chega uma leva de alemães, austríacos, que vão dar origem a Domingos Martins, que é já adiante de Viana, já subindo a serra, já cerca de 40 quilômetros de Vitória. Então, aí começa essa massificação da interiorização. Por volta de 1856, 58, chegou uma nova leva de imigrantes germânicos, que aí começou a dar origem a Santa Leopoldina e o que hoje é Santa Maria do Jetibá, sempre no alto da serra. E a partir de 1874 veio a grande leva de imigrantes italianos, que durou a maior parte dessa imigração até 1895. Né? Aí interiorizou mesmo, né? Foi região de Castelo, mais ao sul, chegou a Cachoeiro do Itapemirim, que já tinha sido iniciada uma colonização com mineiros e norte-fluminenses, né? Naquela região, subindo o rio Itapemirim, e foram auxiliados pelos italianos. E com a consequente emancipação dos escravos em 1888, a mão de obra italiana passou a ser bem mais considerada, né? Foi a que mais ajudou nesse desenvolvimento. E mais uma última leva de imigrantes mais poloneses já em 1930. Depois, né, eu já estava bem mais interiorizado, né? Começou a desenvolver bem o interior do estado. Certo. Agora, uma pergunta curiosa ainda dentro desse tema que você estava explicando para a gente, Paulo. É curioso, né? Porque a interiorização do Espírito Santo, né, se deu, historicamente, genealogicamente falando, recente, né? Foi algo recente, né? Ao contrário de vários outras cidades antigas no Brasil, sim, né? Somente no Nordeste, a gente vê que desde idos de 1700, 1600, a gente já vê interiorizações em outras localizações, né? Quais são os fatores que você, fatores que você acha que, você acredita que seja, que demorou essa interiorização para o Espírito Santo? Antes de 1710, não havia grandes recursos, né, para interiorização. É uma serra alta, né, difícil passagem e tal. Né? Então, o capixaba preferiu ficar no litoral. Né? Sim. Mesmo pelos rios, não foram muito explorados. E, a partir de 1710, havia essa norma legal oficial que não podia mesmo entrar. Então, durante 100 anos, né, houve esse impedimento. Certo. Só depois, quando houve uma reforma administrativa feita pelo poder central do reino, né? Sim. Aí começou a haver algumas mudanças. Já por volta de 1802, 1803, começou a haver uma penetração pelo Rio Doce. Começaram a subir o Rio Doce, explorar o Rio Doce, sem que ainda houvesse grande interiorização. Foram colocados apenas quartéis. Então, era mais um aparato militar que tinha ali. Desse aparato militar acabou gerando novas cidades, né? Inclusive, o principal seria o quartel de Linhares, que acabou gerando o município hoje de Linhares, né? Já por volta de 1810 já havia um núcleo colonial ali. Né? Interessante.
depois, já por volta já no Império, né? Com a vinda dos primeiros alemães, aí começaram a subir a serra, né? Com o início de Domingos Martins e Santa Isabel, e já em 1860, 56, 58, 60, já mais núcleos coloniais ali na região de Santa Maria de Jetibá, que é um pouco mais ao norte do Domingos Martins, né? E hoje Santa Maria do Jetibá e Santa Leopoldina. Certo. E até combinando com a vinda dos italianos em 1870, a partir de 1874, né? Que levou à interiorização mesmo. Aí fundou Santa Teresa, mais ao norte de Santa Leopoldina, e foi o pessoal para que é Alfredo Chaves, que é perto de Anchieta, antiga Benevente, e interiorizou mais, indo em direção à Cachoeira do Itapemirim, fundando o núcleo de Castelo, e assim por diante, né? Certo, entendido. Essa Viana que você menciona é Viana do Castelo, né? Não, chama Viana em homenagem ao Paulo Viana, que era ministro de Dom João VI. Ah, entendi. O nome dele era Paulo Viana, ele era sogro de Duque de Caxias, inclusive, né? Então, em homenagem a ele, foi dado que ele deu as condições técnicas, vamos dizer assim, né? Fornecendo material agrícola, né? Para que o povo pudesse e autorizando a imigração, a vinda desses casais açorianos. Ah, entendido. Legal. Muito bem, Paulo. Nas suas pesquisas genealógicas, Paulo, qual a importância das pesquisas pelos nossos parentes colaterais e o cruzamento das suas informações, né? E também quais seriam algumas das curiosidades e surpresas que você já se deparou em suas buscas? Paulo? Os colaterais, eu sempre privilegiei, né, fazer árvore completa, né? Tem gente que pega, que só fica sabendo quem é o avô, o bisavô, né? Não pega irmãos de avô, irmãos de bisavô. Eu vou fazendo tudo. E nessas aí você tem algumas surpresas, né? Filhos naturais, filhos de padres, né? Eu mesmo só estou aqui hoje por causa de padre que teve um filho, né, com uma senhora na época lá de 1640, né? Olha só. Se não fosse por isso, eu provavelmente não estaria aqui hoje. E o pior, né, no caso, o melhor, dependendo da moda de encarar, é doenças, né? Pré-existentes, doenças antigas. Eu mesmo, nessa parte Stuck, descobri a tendência de termos câncer de intestino, né? E, inclusive, alertei vários parentes dessa linhagem, né, para que façam os seus exames, né, para evitar que se alastre. Eu mesmo já tive um início, há 20 e poucos anos atrás, mas que foi debelado, né, em função da prevenção feita, né? Então, é importante isso, né? É interessante. E você tinha comentado, né, que você falou que assim foi uma escolha pessoal sua, né, fazer essa busca pelos colaterais, né, para saber os irmãos dos avós, os irmãos dos bisavós, né? Que acaba tendo até interligações, né? Sim, é verdade. Assim, na sua experiência, quais seriam algumas dessas... o que pode ser de benefício para a gente, né, se a gente resolver estudar esses irmãos dos avós, por exemplo, e irmãos bisavós, né? Alguns dos benefícios de estudar esses também, além de matar uma curiosidade. Na sua opinião, teria algo mais que poderia auxiliar? Alguma informação a mais que pode dar? Eu acho que principalmente esse problema de doenças, né, pré-existentes, aí, genéticas, hereditárias, né? Eu acho que isso é importante, né? É verdade. Porque você pode detectar esse tipo de coisa, né? Né, a bisavó já teve, a trisavó teve isso, o trisavô aquilo, né? Teve um trabalho aqui no Espírito Santo que nós descobrimos uma doença genética que afeta os homens da família. Olha só. Né? Uma cegueira. Né? E só é passada pela linha feminina. A mulher não tem problema e o filho tem. Então, né, e foi expandindo, detectou-se mais de 300 pessoas com o problema. Se não se faz a árvore com os colaterais, não se descobre esses, né, olha só, essas ligações. Aí chegou-se à conclusão
que era por linha feminina, não era por linha masculina. Ah, olha só. Foi um trabalho que gerou até um livro na época e tal, né? Eu auxiliei nessa pesquisa, né? E foi detectado isso, houve uma grande pesquisa médica em cima disso, né? Então, até eu vejo essa importância, né? Aham, é verdade. Muito obrigado, Paulo. Muito bom mesmo. Sobre as antigas famílias colonizadoras do Espírito Santo, né? Quais seriam alguns desses indivíduos, né? Alguns sobrenomes mais tradicionais que fizeram parte dessa história, né? Você já começou a mencionar alguns, né? E como essa onda de buscas por antepassados sefarditas tem afetado o Instituto e, na sequência, se você tem conhecimento da presença de cristãos novos na formação de alguma cidade ou de algumas cidades capixabas. Paulo? O Espírito Santo tem um problema sério que não tem documentação, né? A documentação da igreja só começa em 1832, foi preservada a partir de 1832. Dos séculos 16, 17 e 18, é pouquíssima a documentação existente, né? Conseguimos algumas habilitações de gênero na Cúria do Rio de Janeiro, alguns inventários e testamentos, mas é muito pouco para fazer uma linha genealógica desde 1535, quando o Estado começou. Famílias tradicionais, nós temos as famílias que a gente consegue documentar a partir do século XIX apenas. Né? Temos os Monjardim, os Sampaios, que têm algum pezinho no século XVIII, que a gente conseguiu alguma coisa, inclusive com ascendentes em Portugal. Né? O Ribeiro Pinto ou Pinto Ribeiro, dependendo do registro que o padre fazia. Né? A família Castelo, que também tem um finalzinho do século XVIII, adentrando mais no século XIX. Leão, que é inclusive da Nusa Leão, da Nara Leão, né? São os ancestrais delas. Olha só. Que já chegaram ao Espírito Santo por volta de 1840. Os Loureiro, que a gente tem assim, a origem deles por volta de 1780, 1770, mas também nada que dê para dizer, é isso, né? Certo. E o Santos Neves, que também é de meados do século XIX. Então, para ligar lá com 1535 é um tanto quanto problemático. Já sefarditas, há notícias de judeus no Espírito Santo por volta de 1700 também. Há processos de inquirição, mas era de gente que simplesmente passou por aqui. E foram presos e julgados em Lisboa. Não chegaram a manter um núcleo no Espírito Santo. Certo. E com essa onda de pesquisas agora, aí, a gente até consegue fazer ligações com os sefarditas, desde que tenha ligação com os paulistas. Né? Até um dos nossos colaboradores, aí, o Diogo, andou fazendo esse trabalho recentemente, aí, mas só consegue quando tem uma linha que liga com os quatrocentões, os ditos quatrocentões paulistas. Né? Que no Espírito Santo, especificamente, não há condições de se comprovar isso. Entendido. Ótimo. Muito bem, Paulo. São 16 horas e 34 minutos. Você está acompanhando ao vivo conosco essa entrevista com Paulo Stuck Moraes, o vice-presidente do IHGES, ao vivo aqui conosco no HGP Online, no seu programa de genealogia de domingo. 16 horas e 34 minutos. Vamos acompanhar a presença dos membros do grupo, né? E alguns dos seus comentários, né? Então, se você quiser fazer um comentário, né, dar o seu boa tarde, esse momento é agora, né, trazendo suas perguntas também, através do Facebook e através do HGP Online no YouTube também. Interaja, comente, participe e não deixe de inscrever no nosso canal também. Se você está assistindo através do YouTube, é só clicar nessa bolinha laranja aqui no canto, né? São 16 horas e 34 minutos. Eu sou o Flaubert Barros-Leira, transmitido diretamente de Doha, no Catar, e você está assistindo ao vivo essa live através dos grupos do Facebook e no YouTube. Hoje temos o Paulo Stuck Moraes, o vice-presidente do IHGS, o Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, nos falando sobre alguns dos momentos históricos
mais importantes, significantes para os estudos da genealogia e algumas curiosidades surpresas que ele encontrou ao longo de suas pesquisas. E dentro de distância ele vai também falar um pouco mais sobre a sua experiência em pesquisa. Lembrando que ao final do programa de hoje, esse vídeo ficará disponível aqui nos grupos e também será disponibilizado no nosso mais novo canal do HGP Online no YouTube, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, se você deixou algum comentário, né? O Cristiano Rodrigues do Amaral nos assistindo pelo YouTube, isso, né? Tá mandando boa tarde também dele, dizendo boa tarde também ao Paulo Stuck Moraes, muito bom. Quem mais? A Socorro Dança também mandando boa tarde dela, né? O Marco de Aurélio, lá na Paraíba, né? Acho que está em João Pessoa, se não me engano, depois me corrija aí, Marco, mandando boa tarde dele também, né? E o professor José Pequeno, professor Zezito, lá de Serra Branca, né? Também mandando boa tarde dele, professor Zezito, lá, diretamente de Serra Branca, né? Muito bem, grande professor Zezito também, uma boa tarde para você também, muito obrigado aí pelo boa tarde, né? E a Solange Guimarães Valadares, né? A vice-presidente do IAGO, né? Mandando boa tarde, presente, a Solange do Instituto Histórico Arqueológico e Geográfico de Goiânia, o IAGO diretamente de Goiânia, lá em Pernambuco, está conosco aqui no chat do YouTube, nos acompanhando também, né? Uma boa tarde, abraços a todos, os confrades lá do IAGO, né? Muito bem, então estamos hoje com o Paulo Stuck Moraes, né? Vamos continuar. Paulo, falando agora sobre a importância histórica e genealógica dos documentos, né? Qual seria o potencial e a antiguidade do acervo do Espírito Santo, né? Você já começou a falar conosco a respeito, nos conte um pouco da sua experiência em acesso à leitura desses documentos e que tipo de informações genealógicas que eles podem nos trazer, o que você já pesquisou, e também sobre os testamentos e inventários, né? Quais são alguns lugares a se pesquisar no Espírito Santo e também sobre a sua acessibilidade. E o que você vê ou espera para o futuro em relação aos documentos do Estado e também se você identificou alguns hiatos documentais entre esses documentos, né, e aonde estariam. Paulo? O hiato eu já, né, falei, né, que não existe nada antes de 1832 em termos eclesiásticos, né? O livro mais antigo que a gente tem é o livro de 1800, que começa em 1832, de batismos de Vitória. Tem um de 1821 de Viana, mas é um caso raro, né? Que ainda restou. Mas de Vitória mesmo, que seria o mais contundente, né? Com mais informações, é de 1832. E na capa do livro consta que ele é o livro 18. Ou seja, tem 17 livros de batismo de Vitória que estão desaparecidos. Isso não só de batismo, né? Tem de óbitos, de casamento, de Vila Velha, de Guarapari, de Benevente, né? Todos não se sabe aonde foram, né? Esse acervo da Cúria Metropolitana, que engloba esses livros da Grande Vitória, foram microfilmados recentemente, digitalizados, né, que o termo hoje melhor é digitalizados, né? E foi feito um catálogo e podem ser consultados em loco lá. Eles não estão online, né? Então tem que ir à Cúria e lá pode-se consultar os discos, no caso, né, com a digitalização. Certo. Né? O arquivo público tem uma documentação já aí a partir de 1770, por aí. Antes disso também não tem. O que tem de mais antigo é do Arquivo Ultramarino de Portugal, que traz documentos desde 1585. São em torno de 550 documentos que foram também digitalizados e são disponibilizados em CD no arquivo público e algumas bibliotecas importantes do Estado. Lá tem muito documento oficial, missivas entre súditos e o rei, e muitos deles trazem informações genealógicas, né? Citando pai, irmão, o marido falecido, os filhos que sobraram, né? E os originais estão em Portugal. O arquivo do Tribunal de Justiça guarda inventários e testamentos,
E esses inventários aí tem alguns de meados do século XVIII, 1760, 1770, mas não é uma grande quantidade, uns 25, 30 no máximo, né? E a profusão maior é a partir do século XIX, até depois da independência, de 1822, né, com a organização da justiça estadual mais ligada ao Estado, mesmo não dependente da capital federal, né? Então, aí a documentação foi sendo mais coletada. A Cúria do Rio de Janeiro tem algo mais, até um pouco mais antigo, com as habilitações de gênero, né? O processo de formação do padre. Muitos deles transcrevem registros de batismo, registro de casamento dos ancestrais do padre, e é uma excelente fonte desses dados genealógicos, né? E com relação ao Espírito Santo, tem muito pouco assim que a gente possa avançar fora daqui. Pelo menos ainda não se descobriu, né, se existe mais coisa em outros lugares. Esses livros eclesiásticos estão desaparecidos. Livros oficiais também foram mandados para o Rio de Janeiro em 1824, que também poderiam trazer muitos dados genealógicos. Os livros da Câmara de Vitória e de Vila Velha foram mandados para efeito de composição de um livro sobre a história do Brasil. O livro que seria A História dos Sucessos do Brasil, que foi escrito tal, mas esses documentos não voltaram mais para o Espírito Santo. E não se tem notícia de onde estão no Rio de Janeiro. Eu estou até para ir ao Rio, assim que a pandemia permitir, para tentar ver se eu localizo alguma coisa no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, para ver se existe alguma informação sobre esses livros. Mas a gente tem tido uma dificuldade, né, para localização. Mas a gente tem feito um bom trabalho aí com o que está disponível, né? Entendido. Muito obrigado, Paulo. O Marconi Barros, né, ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele está dizendo, professor Paulo, fora os suíços e portugueses, existiria outro núcleo de estrangeiro importante na composição da população do Espírito Santo? O italiano, né, é o mais... Hoje considera-se que cerca de 80% da população capixaba seja descendente de italianos, né? Sim. Que foi um contingente muito grande que veio para o Espírito Santo. Proporcionalmente, alguns consideram o maior que veio para o Brasil. Inclusive, né, proporcionalmente maior que o que foi para São Paulo, pela quantidade de italianos que vieram para o Espírito Santo comparado com a população do Estado. A população do Estado, antes da chegada dos italianos, era em torno de 70 mil habitantes. 30 anos depois, era mais de 120 mil. Então, houve um acréscimo muito grande da população com a chegada dos italianos. Então, é um número proporcional muito grande. E estudiosos consideram que 80% da população é descendente de italiano. Alguns, inclusive, são italianos mesmo, né? Só nascidos no Espírito Santo. Porque se você pega a árvore genealógica deles, dos dois lados, é filho, neto, bisneto de italiano. Então, são italianos nascidos no Espírito Santo. Olha só, interessantíssimo. Muito obrigado, Paulo, por ter respondido a pergunta do Marconi Barros, né? Que fez a pergunta através dos grupos aqui do HGGP, né? A Elaine Barros, oi, irmã, tudo bom? Mandando um olá também, mandando boas tardes de lá, diretamente de Quito, no Equador. E o Léo Miranda, através do YouTube, está dizendo: o Paulo me ajudou bastante no que tenho de minha árvore genealógica até aqui, né? Então, ele mandando a lembrança aí do agradecimento, né, pelo YouTube. 16 horas e 44 minutos, né? Se você tem uma pergunta, um comentário a fazer, né? Não deixe de deixar aí. Você pode deixar tanto no mural dos grupos do HGP, né, onde você está assistindo, ou através do YouTube, né? Que nós vamos ler aqui no ar, né? E trazer o seu comentário. Muito bem. Paulo, testes de DNA ancestral, né? No seu ponto de vista, qual seria a importância dos testes para as pesquisas de genealogia atual? Se você já fez, né? Quais seriam os resultados e como o tem ajudado?
Paulo? A genealogia genética pode levar a localizar parentes que você nem imaginava, né? Eu fiz o teste, mas ainda não tive uma oportunidade de analisar ele bem ainda. Inclusive, até me surpreendi, porque me deu origem totalmente sefardita na Península Ibérica. E, pelo que eu já pesquisei e com comprovação, eram todos católicos, cristãos velhos, inclusive. Agora, não sei... ou eram judeus antes de 1500, né, 1550, ou não sei, não saberia dizer. Teria que aprofundar mais na análise do resultado desse teste genético, né, para ver se mais para trás ainda é possível localizar alguma coisa sefardita, porque a princípio não tem nada, e isso seria um erro, né, no mapa genético, né? Sim. Mas nunca se sabe, né? Pode ser que mais volta de 1500, com a expulsão dos judeus da Península Ibérica, né? Alguns que resolveram se manter católicos, né? Passar a ser católicos, e sejam meus ancestrais aí de 100 anos antes do máximo que eu atingi, né? Sim. Esses testes genéticos podem descobrir até também doenças, né? Ligações parentais. Esse teste meu deu uma coincidência com o do meu sogro. Olha só. Que nós teríamos um leve parentesco bem lá atrás. Ainda não consegui identificar essa pessoa, conversar com essa pessoa, que seria parente comum meu e dele, para ver se tem alguma ligação efetiva, né? Sim. Foi uma surpresa também isso aí, né? Conhecê-los aqui no Espírito Santo e aí ter alguém compartilhando o mesmo teste genético. Né? Então, quer dizer, ele tinha feito o teste também, né? E deu um comparativo lá, né? Pois é, aí apareceu uma pessoa em comum no meu teste com o dele. Então, só que eu ainda não... Eu tentei entrar em contato com a pessoa, mas a pessoa não me respondeu para ver se os dados que essa pessoa tem de genealogia se causa alguma, né, ligação efetiva, né? Com documental e parentes mesmo, né? Sim, verdade. Muito bem. Paulo, vamos falar agora sobre o IHGS, né, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, né, que completou 104 anos de existência, né? Quais são alguns dos pontos da história, né, mais relevantes, né, do Instituto? Como se deu a sua associação, né, como estão as reuniões e o acesso ao acervo durante esse tempo de pandemia, né? E alguns projetos, né, que o Instituto tem no momento e para o futuro também. Paulo? O Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo foi criado em 1916 para a comemoração do centenário de arcabuzamento do Domingos Martins, que é o patrono do Instituto Histórico. Domingos Martins foi um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817. Ele foi estudar na Europa, depois voltou, quando voltou ficou em Recife e lá casou-se e foi um dos líderes da Revolução de 1817 e foi fuzilado em 12 de junho de 1817. Então o Instituto foi fundado exatamente um ano antes desse fuzilamento, do centenário desse fuzilamento, para exatamente um ano depois fazer a comemoração. A gênese do Instituto deve-se também a um pernambucano, Carlos Xavier Paes Barreto, que, em associação com 2 capixabas, criaram praticamente o Instituto Histórico, deram a estrutura, o toque inicial para iniciar a criação do Instituto Histórico. Na sua fase inicial, ele patrocinou um congresso de geografia em 1926 e comandou as comemorações do 4º centenário da colonização do solo espírito-santense, em 1935. Passou por alguns hiatos de atividades, e o último foi em função da construção da nova sede, a partir de 1970,
e a sede só foi inaugurada em 1981. Aí, em 1981 para cá, ele está com atividades constantes, né? Temos uma reunião semanal. Agora, durante a pandemia, estamos em recesso, né? Então, até o próprio acesso ao acervo está reduzido, praticamente nenhum, né? Porque as próprias pessoas não procuram, né? Porque todo mundo está aí de resguardo, né? E eu me associei ao Instituto em 1993, após a formação no curso de História. Tinha sido convidado antes para entrar, mas eu preferi primeiro concluir o curso de História para depois aderir. Participo da diretoria desde aquela época, e chegando a vice-presidente há 12 anos e me mantendo até agora. O acervo, nós temos uma biblioteca com em torno de 6 mil volumes, alguns documentos, né, fotografias, um catálogo que foi organizado há uns 8 anos, das obras mais importantes que o Instituto mantém. Para o futuro, nós estamos já com um plano de uma mudança, uma nova sede. Já estamos com o projeto arquitetônico pronto. Também foi interrompido pela pandemia, né? E esperamos agora, no começo do ano, retomar esse projeto para um patrocínio para poder fazer a reforma da sede, para efetuar a mudança para um casarão já antigo, já tem mais de 100 anos de existência, precisa de uma boa reforma para poder transferir o acervo e voltar a funcionar com normalidade. E também a digitalização de alguns documentos, da própria revista, para até ser colocado online no futuro, e a criação de uma homepage, né, para ter um contato mais efetivo com o público que utiliza o Instituto. Certo. Então existe uma sede física no momento, né? E existe o plano para mudar para algum outro lugar, né? E a sede física atual fica onde, Paulo? Fica no Parque Moscoso. É um lugar central da cidade, né? Uma área de lazer de mais ou menos 1 hectare, né? Que o Instituto fica vizinho a ela. Uhum. E essa nova casa que nós recebemos em Comodato fica na Cidade Alta, na parte mais histórica da cidade, logo ao lado do Palácio do Governo, né? E na região também onde fica a Catedral Metropolitana. Um local bem histórico mesmo. Ele ficaria, historicamente, ele ficaria melhor localizado. E bem em frente, inclusive, tem o busto do nosso patrono, Domingos Martins, onde é feito homenagens por ocasião da comemoração do seu arcabuzamento. Olha só. Então, eu lembro, você comentou sobre a revista do Instituto, né? Uhum. Né, que ainda está em fase de ser digitalizado para ser disponibilizado, né? Está em que número a revista agora? O próximo agora será o 76. 76. Então, nós já temos 76 volumes. Uhum. Os últimos 12, 13 anos ela tem saído aí com uma média de 300 páginas, né? Sim. As anteriores eram menos robustas, né? Mas aí com a evolução, a profusão de mais trabalhos, o curso da UFES, o curso de História da UFES, tendo expandido para mestrado e até doutorado, então tem surgido novos trabalhos, né, importantes, que estão até esclarecendo bastante coisa da história capixaba que ainda é muito pouco conhecida. Entendido. Então desse acervo das revistas, né, ainda está em fase, ainda não foi nada digitalizado, né? Ela está digitalizada, mas nós ainda estamos preparando a homepage, né, a página do Instituto. E aí vamos verificar como é que vai ser feita essa disponibilização online, né? Entendido. No futuro ainda. E vai depender também dessa reforma que vai ser feita. Isso provavelmente ainda vai levar 1 ano, 1 ano e meio, aí, no mínimo, né? Uhum. Até essa reforma ficar pronta. Né? Entendido. Muito bem. 16 horas e 55 minutos, né? Hoje estamos ao vivo com Paulo Stuck Moraes, diretamente lá de Vitória, no Espírito Santo, vice-presidente do IHGS, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, né?
Paulo, como uma tradição aqui do programa do HGP, nós gostaríamos de conhecer um pouco da sua biblioteca, né, nos assuntos de história do Espírito Santo e genealogia, né? Quais seriam alguns dos livros ou publicações que você sugere aos que nos assistem para compreenderem melhor a história do Estado, tanto para o pessoal que está começando agora, né, quanto também para os lobos do mar, né, o pessoal mais experiente. E na sequência nos fale também um pouco de suas publicações e como fazer para poder adquiri-las. Paulo? Os estudos históricos do Espírito Santo mais efetivos são já do século XX. Mas havia algumas notícias, fugiu a palavra agora, relatórios de governos, de governantes que passavam por aqui. A primeira, assim, que se tem notícia é do Francisco Alberto Rubim, de 1817, que faz uma descrição do Estado, né? A parte econômica, um pouco da história e tal. Em 1858, o José Marcelino também fez ensaio da história e estatística da província do Espírito Santo. Baseada muito nessa notícia do Francisco Alberto Rubim. Em 1878, Misael Pena escreve a história da província do Espírito Santo. Em 1979, a província do Espírito Santo, de Basílio Daimon, que foi reeditada recentemente, né, pelo nosso arquivo público. Olha só. Província do Espírito Santo. Ela foi toda reeditada com anotações de rodapé. O arquivo público tem lá até para fornecer, se for o caso. Uhum. Né? E, em 1951 foi escrita outra, História do Estado do Espírito Santo, que também foi reeditada pelo arquivo público. Né? História do Estado Essa imagem aí é do Palácio do Anchieta, que é a sede do governo. Né? Olha só. José Teixeira de Oliveira. José Teixeira de Oliveira. Foi o autor desse livro. Uma verdadeira Essa Bíblia, é a terceira edição. É uma verdadeira Bíblia, né? Ela é bem volumosa. Né? Ele tem a transcrição de vários documentos coloniais do século XIX, inclusive. Né? E um outro mais light é a História do Espírito Santo, de Maria Estela de Novaes, que também traz vários dados, né, sobre a história do Espírito Santo. Esses são, vamos dizer, as Bíblias iniciais do Espírito Santo. Para quem não conhece nada, aí já teria um bom conhecimento. Com o curso de mestrado e doutorado da UFES, os mestrandos e doutorandos passaram a pesquisar coisas mais específicas, principalmente escravidão, né, desmiuçando bem a coisa. E tem gerado trabalhos importantes. Né? Alguns até publicados, mas a grande maioria ainda são só as teses de dissertação, as teses e dissertações, né, que estão disponíveis no site da UFES, na parte do curso de História. A minha obra, né, é um tanto, praticamente voltada toda para o Espírito Santo, começou com um estudo demográfico do Espírito Santo. Evolução demográfica do Espírito Santo. Do Espírito Santo de 1940 a 1991. Foi originário da minha dissertação de conclusão de curso, né, quando eu me formei na UFES. Aí eu aprofundei um pouco, passei a incluir 91. Está em vias de ser atualizada até 2010, mas ainda não tive muito tempo para isso. Certo. O meu segundo livro, já na área de genealogia, é a genealogia de Renato José da Costa Pacheco, considerado o maior intelectual da segunda metade do século XX no Espírito Santo. A segunda metade do século XX no Espírito Santo. Um dos maiores intelectuais do Espírito Santo. Fiz a genealogia dele e seus colaterais. Esse aqui não é meu, de autoria minha, mas eu fiz anotações de rodapé, reeditei o livro, Pioneiros e Desbravadores, lá da região do Caparaó do Espírito Santo, Guaçuí, Alegre, perto de Cachoeiro. Olha só. Aqui um estudo sobre os descendentes dos barões capixabas, nobreza capixaba. Esse tópicos de genealogia capixaba que você citou na abertura do programa
reuniu vários artigos que eu tinha publicado na revista do Instituto. Aí resolvi fazer um volume só. Aí foi editado já em 2012. Tópicos de Genealogia Capixaba. Mais recentemente, fiz apontamentos biográficos dos governantes do Espírito Santo, desde 1535, divididos em donatários, capitães-mores, governadores e presidentes de província, inclusive com algumas correções de listas anteriores que tinha falhas, né? Faltava um ou outro, descobri alguns governantes que não eram considerados. A minha obra maior até agora, Efemérides Capixabas, onde eu relaciono as principais datas comemorativas e históricas do Estado. Foi lançado agora o ano passado, né? Está aí relacionando datas importantes do Espírito Santo, comemorativas, datas de nascimento e falecimento de pessoas importantes. E o meu último, já indo para a genealogia portuguesa, eu fiz a árvore de costados do grande poeta português Miguel Torga. Olha só. Adolfo Correia da Rocha, o nome dele. E que usava o pseudônimo de Miguel Torga. Bem conceituado, considerado o maior poeta do século XX de Portugal. Ótimo. Essa pequena obra aí que a gente tem. Ótimo. Uau, muitos trabalhos, Paulo, muitos trabalhos, muito interessante mesmo, muito bom. Paulo, esses livros, né, os seus livros, né, se o pessoal, alguém que estiver nos assistindo ou for nos assistir posteriormente, né, você gostaria de adquirir, né, os seus livros ou alguns dos seus livros, como eles podem fazer? Um e-mail, um telefone? Eu faço geralmente contato pelo Facebook, né? Sim. Mas se alguém preferir por telefone, eu posso até dar o telefone, se tiver interesse, né? Uhum. 27, né? O DDD daqui, 997-466-147. Certo. Desculpa, o código é 27, né? Eu vou deixar anotado aqui também na live, né? 27. 997. 466. 966. 147. 147. Ok, deixei. No tocante à genealogia, o Instituto Histórico criou, né, o Colégio Espírito Santense de Genealogia e Heráldica. E nós o incrementamos a partir de 2017, e desde lá nós estamos fazendo a revista Capixaba de Genealogia, a Genéia, né, que já está no seu número 7. Olha só. O 8 já está em gestação, deve sair até meados de dezembro. Então, já estamos aqui no número 7, e com artigos de vários pesquisadores que integram o colégio, né? E está desvendando, divulgando e mostrando um pouco da genealogia capixaba. Genealogia do sul do estado, genealogia de italianos, de Vitória, né? Então, começamos a divulgar coisa que não existia disponível no Espírito Santo, com dados inéditos, né, de pesquisas em livros eclesiásticos, em habilitações de gênero, né, em cartas, documentos diversos. Pois é, incrementando isso finalmente. Sim, desculpa, pode continuar. Incrementando isso, né, finalmente, aí, com os abnegados que patrocinam, né, os próprios autores que ajudam no custo da produção, né, e ela geralmente é uma produção restrita, né? Estava fazendo 70, agora estou fazendo 50 volumes apenas, né? Porque o custo fica caro, né? É verdade. É importante aqui lembrar, né, o pessoal que está nos assistindo, né, a importância dessas revistas, né, tanto as revistas dos institutos quanto as revistas dos institutos de genealogia, né, que são muitas vezes são subdepartamentos dos institutos, né? Instituto Histórico, claro. Então tem uma importância muito grande. É um departamento do Instituto Histórico, né? Nós optamos para ficar aí, que é mais fácil, né? Até, na parte fiscal é até mais simples, né? Porque abrir uma empresa que acaba depois não tendo sequência, né? Apenso ao Instituto Histórico, tem o apoio do Instituto Histórico, né? O seu presidente fez a criação e apoia, né, os trabalhos, né?
E a gente se reúne lá de vez em quando as condições de saúde permitem, né? A gente se reúne, troca ideias, troca informações. E, da mesma forma que tem as reuniões do Instituto, institucionais, né? Uma vez por semana na sede. Uhum, entendido. E muito bem lembrado, Paulo, você falou sobre a questão da saúde, né? E o acesso, né? Como é que está o acesso? Acho que você deve ter falado, eu não peguei. Como está o acesso agora, né, nesse momento, ao acervo do Instituto, né? Tem O horário, Instituto não está funcionando, ainda está aguardando alguma resolução? Como está? ainda estamos no aguardo ainda, né? Porque não tem havido procura, né? Sim. E a gente tem se resguardado, né? É para manter né, essas normas de proteção, né? Sim. Para evitar qualquer uma coisa, né, que pode ocorrer, né? Uhum. Então a gente tem evitado, o Instituto está num recesso branco, né? Mas tomara que as coisas melhorem até esse final de ano, que aí a gente, em março, que é a época tradicional de voltar a funcionar após o recesso de fim de ano, em março a gente possa estar em atividade plena novamente. Entendido. E você falou já dos horários, como é que está a situação do Instituto, né? Agora, né, você mencionou o recesso branco, né? Ainda aguardando instruções, né, para poder reabrir de forma normal, né? E as outras instituições mantenedoras de acervo, né, do Espírito Santo, né? A própria Cúria, né? Ou fóruns, O arquivo bibliotecas, como público tá, do que você sabe, Paulo, como é que tá a situação no Espírito Santo para fazer pesquisa presencial? está meio restrito, né? O arquivo público tem recebido algumas pessoas, não muitas. A Cúria, pelo que eu sei, não está recebendo, mas isso é informação extraoficial. O Tribunal de Justiça, o arquivo do Tribunal de Justiça, inclusive, deve estar parado, porque ele está em reformulação, reclassificando a documentação e tal. Então, não deve estar tendo acesso. Mas são as principais, né? A Biblioteca Estadual, que também tem obras do século XIX, também está com acesso restrito. Então, está todo mundo preservando, né, e obedecendo às ordens emanadas do poder, né, estadual, né, para evitar a proliferação dessa doença aí. É justo. Entendido. Muito obrigado. Nessa época vai ficar, ou se a gente pesquisa com o que tem em casa e com troca de informações e com a própria hemeroteca, né, do Rio de Janeiro, né, porque a Biblioteca Nacional disponibilizou vários jornais, né. Sim. E tem também quem tem pesquisa em Portugal consegue pesquisar pelo site tombo.pt, né, que tem praticamente todo o acervo eclesiástico português disponibilizado online. Né? Esse é um grande trunfo para quem pesquisa em Portugal. Inclusive, essa pesquisa da Árvore de Costados do poeta Miguel Torga eu fiz toda online através desse site tombo.pt. Olha só. É um maná, como se dizia antigamente. Né? É verdade. Praticamente tudo, né, da parte eclesiástica portuguesa está disponibilizado ali, até 1910, né? Porque depois de 1910 tem que ser as conservatórias, né? Porque depois da proclamação da República, o que foi feito depois da proclamação da República continua de posse das igrejas. Sim. Verdade. Muito bem, 17 horas 9 minutos, horário de Brasília, e você está ligado conosco aqui no HGP Online, no seu programa de Genealogia Domingo. Hoje, eu estou com a presença aqui do Paulo Stuck Moraes, né? Estamos já chegando ao final da nossa entrevista, né? Nossa conversa aqui com o Paulo Stuck Moraes, que é o vice-presidente do IHGES, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, né? Nos trazendo suas dicas, né? Um pouco da história e da genealogia, né, da antiga capitania do Espírito Santo. Paulo, vamos ver aqui se tem mais algum comentário do pessoal que está no Facebook, né? O Zé Pascoal Cantalice mandando boa tarde também, muito boa a conversa de hoje, né? O Marcone Barros também e o Cristiano Rodrigues Amaral,
né? Ele já está dizendo aqui, eu também quero um desses livros aí, né? Então ele deve, já coloquei o seu telefone aqui, né? À disposição, né? Para o pessoal poder entrar em contato, né? Muito bem, eu conversei... Facebook, Oi, não tem problema. tem o Se próprio quiser Facebook, contato né? pelo Facebook também, não tem problema. Tá ótimo. Eu já lhe deixei marcado, né, no Facebook nesse vídeo, né? Então facilita as pessoas poderem Sim. lhe encontrar também, né? Muito bem, então eu conversei hoje com o Paulo Stuck Moraes, historiador, pesquisador e vice-presidente do IHGES, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Paulo Stuck Moraes, muito obrigado pela sua participação hoje nessa 23ª edição do HGP Online. Mas antes de encerrarmos a nossa live de hoje, exclusivamente para os grupos do HGP e a todos os demais que nos assistem, Paulo, como o pessoal que nos assiste pode entrar em contato com você, já disse seu telefone, né? Sobre o Instituto, Tem né? e-mail também. Isso, se você por quiser passar o e-mail, seu né? e-mail, né? Algumas palavras finais e de repente se alguém quiser entrar em contato diretamente com o Instituto, né? Quais seriam essas formas, né? O meu e-mail é pstuckmoraes, né? @gmail.com. pstuckmoraes, né? @gmail.com. Moraes. @gmail.com. Né? Certo, tá anotado. Tem o Facebook, né? O Instagram também. Né? O Instituto Histórico, se alguém quiser entrar em contato com o Instituto Histórico, tem secretaria.ihges@gmail.com. Que a gente responde e tal, né? Certo. Tira dúvidas, o que quiserem, né? Uhum. Muito bem. Paulo, algumas palavras finais antes de terminarmos o programa de hoje? Eu agradecer a oportunidade, né? O seu trabalho aí está sendo excelente, divulgando a genealogia, não se fixando apenas num local, numa cidade, né? Você está correndo o Brasil todo aí, pegando gente de todo lado para dar suas informações, suas impressões, sua experiência, né? E esse é um trabalho fantástico, cara. E tomara que você continue assim, mais 200 anos aí, pelo menos. Obrigado. Divulgando os trabalhos, divulgando as pessoas que estão trabalhando, né? Para que a gente possa fazer a genealogia no Brasil ter a mesma importância que tem em Portugal, principalmente, né? Uhum. Que lá tem grandes pesquisadores, né? Com grandes obras publicadas, o que aqui é um tanto quanto restrito, né? Sim. Mas obrigado pela oportunidade e vamos em frente pesquisando, achando os ancestrais nossos e de outros, né? Porque a gente pesquisa, eu pesquiso mesmo, todo mundo. Alguém fala, tem pai Firopa, já estou anotando porque eu vou achar o avô. Então vamos indo. Né? É verdade. Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu que lhe agradeço, Paulo. Muito obrigado por poder estar aqui com a gente, né? Compartilhando um pouco aí do seu conhecimento, né? As suas linhas de pesquisa, né? Alguns dos seus trabalhos já publicados, né? E é para que as pessoas possam entrar em contato, né? E saber e pegar algumas dicas que podem ser interessantes para as próprias pesquisas deles também, né? Muito obrigado, Paulo. Muito bem, então essa foi a 23ª live do programa do HGP Online dos grupos de História, Genealogia e Genética Paraibana e Pernambucana. Hoje nós tivemos a presença de Paulo Stuck Moraes, historiador e vice-presidente do IHGS, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, nos falando sobre alguns dos momentos históricos importantes para a genealogia capixaba, algumas de suas famílias, né, mais tradicionais, mais conhecidos, seu acervo histórico, as suas curiosidades e o IHGS, né, a genealogia genética, compartilhando também um pouco da sua particular, da sua biblioteca particular e suas publicações conosco. Fique ligado nos nossos grupos do HGP do Facebook para as próximas novidades. Lembrando que o espaço aqui também é seu para trazer as suas pesquisas, as suas sugestões, os seus comentários, compartilhe suas dúvidas, traga os seus artigos relacionados ao mundo da história, genealogia e genética. E não deixe de conferir também o nosso mais novo canal do HGP Online no YouTube, onde além de você poder rever essa entrevista
de hoje com o Paulo Stuck Moraes, o vice-presidente do IHGES, você também vai poder acessar os programas anteriores e assistir a outros vídeos sugeridos. Abraços fraternos, tenha uma excelente noite, observe o distanciamento social, previnam-se e, em nome dos grupos do HGP, da Paraíba e Pernambuco, eu lhes desejo uma semana repleta de novas descobertas. Bem-haja e boas pesquisas. Até logo, bora lá?